Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando em casa, para que essa pandemia ela passe logo e a gente possa ter nossas aulas normais, né? Para que a gente possa ter um contato em sala de aula. Nesse primeiro momento, acho que vocês já devem estar a par de como vai funcionar as nossas aulas remotas. Não vai ser aquelas aulas tradicionais que a gente tem em sala de aula, né? Então, nessa primeira semana, a gente vai ter uma revisão daquilo que a gente viu na primeira unidade. No caso de vocês, é sobre geopolítica e globalização. Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer um resuminho bem curto, né? Pra gente revisar, pra gente relembrar. E algumas questões para que vocês respondam na nossa aula do dia 4. Nesse sentido, nós vamos dividir essa primeira parte. Na segunda, vamos estudar a unidade 1 e na sexta, a unidade 2. Vamos ver como é que a gente vai adaptar ainda, mais ou menos, como vai ficar. Esse vídeo é o primeiro, né, que o professor está gravando. E se não ficar muito bom, tentar melhorar pro próximo. Vocês sabem que eu não sou muito bom com tecnologias, né? Assim, eu sei usar, mas prefiro sempre estar em contato com vocês em sala de aula. Então, nesse sentido, vou começar já. Fiz um pequeno resuminho. Então, se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam no dia da aula, beleza? E aí a gente vai conversando. O grupo já está disponível, o WhatsApp, o e-mail para mandar as atividades. E não vai ser nenhuma atividade, nossa, meu Deus, que eu não consigo fazer. Então vai ser uma atividade que vocês conseguem fazer simples, mas que faz pensar, né? Então não vai ser questões o que é isso, o que é aquilo, né? Vão ser questões que vocês vão ter que fazer com as próprias palavras de vocês, né? Vocês vão ter que pensar, vocês vão ter que raciocinar. Vão ter que ser protagonistas, né? Como eu sempre digo em sala de aula. Vocês são os protagonistas, vocês que devem ser o centro no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, nessa primeira parte, nós vamos ter, na unidade 1, a geopolítica. Então, a geopolítica ela vai ser a ciência, né, que vai estudar a relação entre os países, né, entre os países. Então, seria uma relação externa. Então, por exemplo, se estudaria a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, entre Estados Unidos e China. O principal embate agora que a gente vê na geopolítica mundial é a China e os Estados Unidos, né? Tentando dominar, os Estados Unidos continuar e a China tentar dominar o mercado, a economia mundial. Então, o coronavírus está aí, né? Então, estamos em casa devido a essa pandemia. E um dos principais fatores que ela vai influenciar, que essa doença vai influenciar, é na própria economia e na relação entre esses países, né? Entre como esses países irão se relacionar. No caso, as relações geopolíticas entre Brasil e China, elas se davam até algum tempo atrás de forma muito boa. Então, a China ela comprava muito, mas muito mesmo da produção agropecuária brasileira, que é o carro-chefe da economia, né? Apesar de alguns percalços, de alguns problemas, ainda continua sendo o carro-chefe da nossa economia. Então, o Brasil vendia muita soja, muito minério para a China. Hoje as relações, como a gente pode ver, estão um pouco abaladas, porque alguns políticos nossos, eles falaram muitas coisas que não deviam, né? Então acabou meio que rachando um pouco a relação entre Brasil e China, mas tomara que a gente consiga reverter. Porque se a China não compra soja nem nada do Brasil, tem outros países que produzem. Por exemplo, a Argentina, né? Que é o terceiro maior produtor do mundo. Bom, mas nesse sentido, a geopolítica também ela vai se tratar da questão dos conflitos e das tensões, né? Que vão ser os fatores, que vão ter fatores responsáveis, né? Em seguida, depois de ele contextualizar a geopolítica, ele vai falar dessas questões de conflito e das próprias guerras em si. Então, elas vão se dar por fatores econômicos, políticos, religiosos e também culturais. Então, os conflitos vão se dar basicamente por esses fatores, né? Depois nós vamos ter as disputas por recursos energéticos. Então, como nós vimos em sala de aula, qual o principal recurso energético utilizado no mundo hoje? Isso mesmo, o petróleo. Então, o petróleo ele é utilizado hoje como a principal fonte de energia. Então, os países, para se desenvolver, principalmente os países industrializados, eles precisam de petróleo. Então, alguns desses países eles não têm petróleo nem em seu solo, no seu território. Então, eles precisam exportar, né? E, consequentemente, se vai exportar, eles precisam exportar a preços mais baratos, porque eles consomem muito. E, principalmente, o país que vai mais consumir o petróleo é os Estados Unidos, né? Então, é o país que mais consome petróleo mundialmente falando.
Ahn, Então esses conflitos e essas guerras elas vão se dar também pelo controle do petróleo, né, e desses recursos energéticos, né, e também recursos naturais como a água. Então atualmente as disputas e as tensões mundiais elas vão se dar em torno do petróleo, para ver quem vai ter acesso ao petróleo e produzi-lo e consumi-lo. Alguns especialistas dizem que daqui a alguns anos, algumas décadas, o recurso natural que a gente vai mais disputar é a água. Então o Brasil, consequentemente, vai estar no meio desse conflito, porque o Brasil é um dos países que mais tem água potável, água doce, né, provável ser potável no mundo. Então as tensões e conflitos elas tem vários fatores que vão interferir nesse sentido. Em seguida, nós estudamos a expansão do Ocidente. Lembram lá com a quebra do Império Romano? O Ocidente ele se expande, né? O Ocidente ele ganha influência. Consequentemente, nós vamos ter um fenômeno chamado de ocidentalização, que seria tanto a expansão dos costumes como da própria economia, né, do modo de viver do Ocidente. Então, nós temos um país principal no mundo que é os Estados Unidos, que é ocidental. Consequentemente, vai expandir toda a sua cultura, toda a sua força econômica para o mundo, né? Quem de vocês aí em casa nunca comeram um Subway, né? Nunca viram ou tiveram um celular iPhone, né? Isso. Então, isso são empresas americanas, norte-americanas, que vão ter uma forte influência, que vão ter um forte processo de ocidentalização dentro dos nossos costumes, assim como dos costumes do mundo inteiro. Mas além disso, nós vamos ter também as questões culturais, como as músicas que a gente viu em sala de aula, algumas que vão ter sua origem nos Estados Unidos. Um exemplo é o pop, né? O pop ele surge nos Estados Unidos, mas hoje ele tem influência de todo mundo. Então a gente acaba consumindo esses aspectos culturais de outros países. Mas no processo atual de globalização a gente viu também que tem muitos países, muitos outros estilos de músicas que não vêm somente do Ocidente. No caso, a gente falou em sala de aula e vocês deram um exemplo do K-pop. Então ele vem da Coreia do Sul e também ganha um grande espaço no mercado mundial hoje. Beleza? Em seguida nós vemos as potências mundiais e o que faz com que países sejam chamados de potência, né? Então é necessário que você tenha um exército forte, uma economia forte e possa também expandir a sua cultura para os demais países do mundo. Então, os Estados Unidos hoje é considerado a principal potência mundial, no caso, um país hegemônico. Em seguida, nós vimos também as áreas de estratégias, né? Estratégicas. Essas áreas estratégicas vão ser as áreas que vão ter muitos recursos naturais, minerais, água. Vão ser as áreas também que vão ter uma produção industrial muito forte. E vai ser também países que controlam as rotas de comercialização. Então, vão ser países que vão ter uma forte influência devido a estar ou controlar essas áreas estratégicas. O tema 3 nós vemos a produção e a desigualdade. Então, no século XIX, nós começamos a nos tornar um país urbano industrializado. Então, a atividade econômica principal era e é atualmente a indústria. Porém, as indústrias elas não estão espacializadas, divididas de forma igual em todos os países mundiais. Então, alguns países vão ser mais desenvolvidos e outros vão ser países menos desenvolvidos, beleza? Nesse sentido, a produção ela também, o próprio consumo, ela vai se dar de forma desigual. Então, nós vamos ter para a questão não vai nem usar essa palavra, da problemática da distribuição, nós vamos ter algumas causas, né, de, por exemplo, não termos acesso a alimentos. Algumas pessoas do mundo não têm acesso a alimentos. Então, vai ter a concentração de renda. Então, muitas pessoas têm pouco e poucas pessoas têm muito, né, pouco rico e muitas pessoas pobres. Em seguida, nós vamos ter o aumento do custo de importação e de comercialização, de distribuição desses produtos. Então, os preços se tornam altos e as pessoas não têm como ter acesso. E a própria concentração da terra também, que vai favorecer a não produção de alimentos destinados à nossa alimentação, mas sim para o mercado externo. Beleza? Então, o Brasil, nesse sentido, ele se torna um dos maiores produtores de soja, de carne e de cana-de-açúcar do mundo. Lembrando que grande parte dessa população, mais de 50%, ela é levada para fora, ela é vendida, né, no comércio externo. Então, nesse sentido, torna o país um país agroexportador. Em seguida, nós vamos ter um paradigma que a gente estudou em sala de aula de que seria o agronegócio e do que seria a agricultura familiar, como tem no livro de vocês. Então, a agricultura familiar, camponesa, ela é responsável pela nossa alimentação, pela produção interna. Enquanto que uma economia do agronegócio é para o mercado externo, até porque a soja ela não faz parte diariamente da nossa dieta alimentar.
mas já o feijão e o arroz, que é produzido pela agricultura familiar, ele faz parte. Então, nesse sentido, é uma produção que visa abastecer o mercado interno. Então, são lados diferentes que produzem coisas diferentes. E em seguida, nós estudamos o papel das organizações multilaterais, né? No caso, tivemos exemplo como a ONU e que vai ter alguns setores responsáveis por coisas específicas, né? Como, por exemplo, a OMS, que a gente tanto vê atualmente. Então, quando você se questiona, por que estudar geopolítica, né? Então, estamos vivendo agora um momento geopolítico adverso, né? Em que temos uma pandemia e que essa pandemia ela vai pôr em xeque as relações entre esses próprios países, né? Entre os países como, por exemplo, a gente pode ver muita disputa entre China e Estados Unidos. Então, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é quem é o órgão multilateral atual que mais está em evidência, né? Por causa porque é a Organização Mundial da Saúde. Então, vai dizer as diretrizes, as bases, como os países devem se comportar durante essa pandemia. Então, é o órgão, digamos, que está no topo do comando dessa dessa problemática do coronavírus. Beleza? Então, se não ficou claro, na aula a gente tira as dúvidas e qualquer coisa podem falar, beleza? Estou aqui para auxiliá-los o máximo possível, beleza?